Om Bhurbuva Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yonaha Prachodaya. Om Vishnu Om Vishnu Om Vishnu. Haribol, Haribol. Que bom, estamos aqui mais uma noite fazendo uma aula. E hoje eu vou dar continuidade, né, à última aula que nós fizemos, que é desse verso 15 do capítulo 7, intitulado Conhecimento do Absoluto. Porém, eu vou fazer de uma forma assim mais conversada, né, vamos dizer assim. Eu vou pegar aquilo que Prabhupada está falando, né? Inclusive temos uma foto linda dele aí atrás, todo mundo, né, olha para ele de uma forma querida, né? Imagina, né, um mestre do calibre dele, um devoto puro, enviado pelo próprio Deus para resgatar almas nesse mundo, assim, almas que estão em tremenda escuridão, né? Quão importante é uma pessoa que está nos dando a oportunidade de entender a filosofia espiritual, trazendo também o seu exemplo, as suas palavras, né, o seu auxílio carinhoso, como um pai mesmo, né? O mestre espiritual, ele é o pai ou a mãe da alma espiritual. Temos os pais biológicos, né? E temos o pai espiritual. Então, todos os mestres que estiveram aqui nesse mundo, enviado por Deus, carinhosamente nos deram, né, essa possibilidade de nos tornarmos filhos queridos dele. Porque uma alma que é muito avançada, um mestre espiritual, por exemplo, do calibre de Srila Prabhupada, né, está atuando como meio transparente divino na nossa vida. Então, esse nome Prabhupada, né, é um título, né? O nome de Prabhupada é Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, é Abhay Charanaravinda. Abhay é o nome de Prabhupada. E Prabhupada é o título que ele recebeu por assumir essa posição divina, né, nesse planeta. Por cá, né, representar os pés de lótus do Senhor Krishna. Por isso que, ao falarmos, né, o verso de glorificação a ele, estamos agradecendo, entrando em gratidão por Krishna nos ter enviado essa alma linda que está sempre rendida a seus pés de lótus. Essa é a ideia, né, da vida espiritual de qualquer pessoa nesse mundo, que ela tome consciência de que ela não é esse corpo material, que é o espírito, uma parte integrante de Deus, e renda-se definitivamente nesse mundo e dentro, né, da sua potência interna, de acordo com a vontade de Deus, cada pessoa deve se tornar um tipo de Prabhupada, né? Toda pessoa que está falando de Deus, que está tentando levar essa informação do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, para as almas desse mundo, ela está atuando numa posição divina. Se você simplesmente está repetindo, né, o que Deus fala, né, Krishna, no caso do Bhagavad Gita, sem manipular a informação, sem interpretar os versos, né, que o Senhor Krishna fala tão bondosamente para nós. De modo que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o Pai original de todas as almas, né?
E aí, quando nós assumimos essa posição também de professores, né, vamos dizer assim, espirituais, somos também considerados como um tipo de pai espiritual, que está educando todas as almas nesse mundo material para adotarem esse caminho do progresso, né, da alma em relação a caminhar definitivamente para a morada suprema, certo? Então, esse verso aqui, que a gente tinha comentado na aula passada, ele está dizendo das pessoas que não se renderam, não se rendem a Krishna, certo? Mas eu não vou citar mais, não. Na aula passada falamos daquelas pessoas que são materialmente grosseiras, né? Eu enfatizei mais esse ponto, e vamos lendo aqui, vamos associando, né, a nossa inspiração com as palavras de Prabhupada, e colocando aqui nessa aula tudo aquilo que vier, né, do coração para trazer essa conversa aqui com a gente, ok? Então, no significado de Srila Prabhupada a esse verso, ele começa dizendo: diz-se no Bhagavad Gita que pelo simples fato de render-se aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é possível sobrepujar as estritas leis da natureza material. Ok? Então, aqui há um ponto importante que devemos saber que existem as leis dos homens, né? As leis e as leis de Deus. Então, as leis dos homens são muito limitadas. São leis basicamente feitas por um interesse comum, né, de uma sociedade, porém está meio que idealizado por sistemas de pessoas que desejam dominar o mundo, né, dessa forma, né. Antigamente, quando haviam reis santos nesse mundo, né, do calibre de Yudhishthira, que era o irmão de Arjuna, que ouve aqui o Bhagavad Gita de Krishna, esses reis santos, eles colocavam a lei divina em ação. Então, toda a sociedade era beneficiada espiritualmente. Mas as leis, né, dos homens, elas são facilmente violadas, burladas, ou adaptadas para favorecer as pessoas que são chamadas, né, os legisladores, os políticos, que atualmente em Kali Yuga tem essa característica mais, né, egoísta, né? Pessoas que só estão interessadas realmente em poder e sugar, né, a energia do povo que confia, né, que confiou no seu voto de trazer essa pessoa a uma cadeira administrativa, porém ela foi lubridiada, ela foi enganada com a boa oratória, né? E aí vivemos esse mundo meio caótico, né? Ou completamente, mas tudo isso agora que está acontecendo no planeta é para uma mudança positiva, né? Como disse o Mestre Cristo, tudo que está oculto será revelado nessa época final que estamos vivendo. Daí podemos ver que, mesmo na internet, muitos canais, né, falando tudo o que estava escondido, né? Então, até o próprio nome Apocalipse significa revelação. Daí, após essa revelação, e vai ter um impacto, né, na humanidade, porque todo mundo, né, sempre viveu condicionado com as ideias, com as exposições, com as doutrinas, com as filosofias colocadas por essas pessoas que simplesmente queriam dominar a humanidade em si. Então, poucas pessoas dominando, pessoas que não têm muita capacidade de pensar, né, que não têm essa profundidade intelectual. E sempre quando surge uma pessoa
que tenta se opor ao sistema, ela imediatamente é derrubada, é crucificada, né? Principalmente os mestres espirituais que trazem uma proposta completamente diferente, né? Nem é uma oposição ao sistema, é uma transcendência, a pessoa transcende o esquema dos valores materiais. Então, pessoas espiritualistas são problemáticas, né, para um sistema de controle. Mas isso é o mundo material. O mundo material sempre foi, né, sempre aconteceu desse jeito. As pessoas estão vivendo, né, adotando uma espécie de ideal que nunca foi o ideal de Deus. Então, Deus vem falar aqui para nós o Bhagavad Gita, e quem está mais preparado, quem tem mais sensibilidade, quem geralmente costuma se questionar, consegue se libertar do sistema. Então, vive no sistema opressor, no sistema caótico, no sistema desespiritualizado, mas não se envolve mais, tanto quanto antigamente, que a pessoa vivia em ansiedade, vivia sofrendo, né, se perguntando aonde vai chegar esse reino, onde as pessoas têm uma natureza assim, muito má mesmo, né, muito demoníaca. Demoníaca, elas fazem coisas assim por trás, nos bastidores, né, do chamado poder, que são horripilantes. E tudo isso está sendo revelado atualmente, né? E aí temos que entender onde vamos, né, aguentar essa pressão psicológica, porque tudo aquilo que você acreditou vai ser revelado como falso, né? Você vai entender a estrutura mentirosa de governos, de pessoas que às vezes nem são desse planeta, que estão no controle absoluto, assim, há milênios e milênios. Então, essas leis, né, essas imposições jurídicas, vamos dizer assim, que são feitas, né, adotando também o processo de medo, de culpa, de pecado, né, seja da religião, seja da política, que criam assim, valores que nos diminuem muito, que fazem com que vivamos em baixa estima, nunca acreditando no nosso potencial espiritual. Ou seja, a ideia de um sistema demoníaco é exatamente apagar a chama espiritual de toda a humanidade, certo? Até mesmo a pretensa religião que se quer adotar, né, uma religião única nesse planeta, se vier, né, de um sistema demoníaco, é simplesmente uma religião que não é aqui Krishna, que Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, ok? Então, Prabhupada fala que se você não se rende a ele, né, a Deus, a Krishna, você simplesmente não consegue sair da lei material. Por isso que eu falei, nós estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é a era mais pecaminosa, são 4 eras, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, a era dourada, a era prateada, a era de bronze e a era de ferro. Então, nós estamos na era de ferro. É a era mais pesada. Por isso é difícil as pessoas se espiritualizarem, porque o governo, né, durante milênios tem sido, né, demoníaco. Por isso, Krishna ele teve que vir aqui há 5.000 anos atrás para romper essa cadeia de domínio, né, trevoso, vamos dizer assim, sinistro. E depois, Krishna veio novamente como Chaitanya Mahaprabhu, que era a encarnação de amor de Deus, a encarnação mais magnânima, para nos trazer a liberação, para nos ensinar como despertar diretamente o amor a Deus. Então, podemos ver aí como a misericórdia de Deus é incrível, né? Krishna, Deus, Chaitanya, Mahaprabhu, ele nunca vai
nos deixar para trás. Nunca vai relegar os seus filhos, né, a um segundo plano. Krishna explica no Bhagavad Gita que quando ele vem aqui nesse planeta, ou em qualquer universo, ele vem principalmente para satisfazer aos seus devotos. Então, em todos os planetas, por mais escuridão que haja, sempre há algumas almas que têm essa propensão, né, de buscar a Deus, que estão despertos amorosamente, e por causa delas, principalmente, Deus vem e nos traz esse néctar, né, do Bhagavad Gita. Ele remove essa população não assim, querida, né, dentro de um princípio espiritual. Então, Deus vem e retira essas pessoas todas do poder e instala pessoas santas, pessoas que realmente querem colocar a lei de Deus. Por isso, atualmente, há uma luta, né? Assim, vamos dizer, as trevas contra a luz. As trevas não querem deixar que entrem no governo atual pessoas que pregam os valores divinos, né, de família, os valores morais que geram um bem comum, onde todo mundo pode participar amavelmente, né, de uma comunidade, tendo como centro a espiritualidade e Deus. É isso que está acontecendo agora. A gente vê um caos no mundo material, porém esse caos ele está acontecendo no plano sutil, certo? Só que nós ainda não temos né, as revelações desses irmãos superiores, de seres que estão agindo em planos mais sutis, mas isso está acontecendo, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui o conhecimento do Bhagavad Gita. Não devemos ficar esperando o tempo que o planeta Terra vai chegar nessa condição ideal, seguindo as leis divinas, né? Porque isso aí aconteceu há 5.000 anos atrás, certo? E depois que Krishna instalou o Maharaja Yudhishthira, as coisas andaram bem por um tempo e depois, né, tudo foi, né, Krishna fala no Bhagavad Gita, com o tempo tudo vai se denegrindo de novo, tudo vai se pervertendo, e aí os demônios vêm, tomam o poder novamente, e aí acontece alguma coisa no planeta, seja de intervenção dos irmãos que já são de civilizações mais avançadas, espiritualizadas, seja Deus mandando um mestre espiritual, ou acontecendo alguma situação, né, de cataclisma no planeta, ou o próprio Deus vem pessoalmente, ou através de suas encarnações. Então, sempre tem um arranjo para ficar essa troca de poder, né? Então, nós estamos na era de Kali Yuga, que é uma era que realmente é desfavorável espiritualmente. Porém, ao mesmo tempo, quando Krishna esteve aqui como Chaitanya Mahaprabhu, inclusive, né, Srila Prabhupada faz parte da sucessão discipular de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele é um mestre espiritual fidedigno. E quando o Chaitanya veio aqui nesse mundo, basicamente ele introduziu uma era de ouro dentro da era de ferro. Então, estamos vivendo, né, numa era de ouro, vamos aproveitar, vai durar 10.000 anos, certo? Depois volta Kali Yuga e são 432.000 anos, já se passaram 5.000 anos. Então, estamos tendo uma oportunidade de ouro, né, nesse momento do planeta Terra, e devemos usar a nossa capacidade, né, de reconhecer a misericórdia, o amor de Deus, para atingirmos um objetivo puro na nossa existência. Logo, se você tem uma forma humana de vida, se você tem uma inteligência superior ao animal, ou pessoas que atuam ainda numa plataforma animalesca, se você já passou desse ponto, se você já se desapegou um pouco do seu corpo material ou da vida material, o quanto mais rápido você ascensionar a sua consciência através do autoconhecimento, através da prática da meditação, do canto de japa, né,
da glorificação a Deus, a adoração, de ouvir, né, os tópicos sobre Deus, se associar com pessoas que estão no mesmo propósito espiritual. Quanto mais você ativar essa energia e ascensionar a sua vibração para essa realidade do espírito, que está sempre consciente, você não pode esquecer que você é uma parte integrante de Deus, um servo eterno, amoroso de Deus, Krishna. Então você tem que lembrar sempre, porque agora tudo no planeta está confuso, né? As pessoas elas estão completamente desorientadas. E aí muitas coisas estão sendo reveladas, até mesmo no nível espiritual. Muitas pessoas, né, que estão enganando, falsas, né, os falsos profetas, como dizia, né, o Cristo, né, todos eles vão começar a aparecer, e com uma frequência agora de Kali Yuga, né, desse tempo que nós estamos vivendo, ela está aumentando para a 5ª dimensão. Todo mundo que estiver contando mentira, enganando, todas essas pessoas elas vão ser desmascaradas, né? É hipocrisia, né? Hipocrisia significa que você coloca uma máscara para criar uma imagem de si próprio que não tem nada a ver com o seu coração. Então, todo mundo agora, nessa era em que estamos vivendo, se quiserem manter uma postura falsa, elas vão cair, porque a energia que está entrando no planeta Terra não vai condizer com a realidade interna dela, certo? Então, é isso que se fala que vai ser a separação do joio e do trigo. Quem é falso, quem está enganando, quem está fazendo tudo por interesse, quem só quer dinheiro e poder, né, e orgia e qualquer coisa, então todas essas pessoas realmente vão sucumbir, né, vão cair, vão se tornar o lixo da humanidade aparecendo no coração das pessoas que não vão suportar esse nível de energia que está entrando, que é da 5ª vibração. Mas se você está sempre ali cantando o santo nome, né, se você já está vivendo mais despreocupado, porque você tem conhecimento de que estamos numa era de transição, né, é uma era que está saindo da 3ª para a 5ª dimensão, aqui nesse planeta Terra, né? Essa é a historinha que está acontecendo atualmente. Mas o Bhagavad Gita é a história eterna, de modo que se você se fixa nesse exato momento agora, em Krishna, em Vishnu no seu coração, se você está sempre cantando o santo nome de Deus conforme essa encarnação mais magnânima de Krishna, que é Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, né, manifestado como a encarnação de amor para liberar todo mundo. Se você estiver situado nessa posição de Prabhupada, né, rendido aos pés de lótus de Deus completamente, nesse sentimento amoroso, então não faz diferença 3ª ou 5ª dimensão. Vai fazer diferença para a sua mente, para o seu intelecto, para a sua inteligência, onde você vai poder usar, né, poderes que vão despertar em você uma sensibilidade maior, onde você vai poder ser mais fraterno para a humanidade. Então, essas coisas vão acontecer em você, mas essas são coisas, né, externas. Porém, internamente, você tem que estar sempre meditando em Deus, em Krishna, já que você sabe, né, quem é Deus, de acordo com como ele se revelou aqui no Bhagavad Gita. Então, repetindo, né, Prabhupada está falando, disse no Bhagavad Gita que pelo simples fato de render-se aos pés de lótus de Krishna, a suprema personalidade de Deus, é possível sobrepujar as estritas leis da natureza material. Né? Quando Krishna cria esse mundo material, ele cria as leis inerentes ao que você está vibrando, você vai receber. Certo? Não tem como você enganar a lei de Deus. Né? Por isso, o Mestre Cristo está dizendo, em primeiro lugar, busca a justiça e as leis de Deus.
E então, depois que você tiver fixo nessa lei, tá? Então, essas leis vocês vão saber pela escritura, pelo mestre espiritual, pelo Bhagavad Gita, você vai entender quais leis que você tem que seguir, como você deve caminhar na sua vida, e através desse caminho, tudo vos virá por acréscimo, certo? Não é que você vai conseguir as coisas do mundo porque você acredita em Deus, ou porque você está numa determinada religião, e aí tem um interesse em você querer ter uma performance material melhor nesse mundo, porque você acha, né, que merece as coisas do mundo da melhor maneira, porque você está com Deus, mas não é assim. Você segue humildemente as leis de Deus, confiando completamente, com muita fé nos pés de lótus de Deus, no santo nome, e aí, naturalmente, você vai entrar num estado de vibração tal, né, que você nem mesmo vai compreender, e sua vida vai se tornar basicamente um milagre. É como se o universo servisse para você. É como se você burlasse as leis, né, naturais, vamos dizer assim. Porque quantas coisas que a gente quer na vida, né, mas ou força de uma maneira enganosa, ou você tenta usar algum poder místico, alguma magia, vamos dizer assim, né? Quanta gente aí está cheio de ritual, de magia negra, magia branca, né, do cara querer conseguir tudo nesse mundo. Então, não é assim que se consegue. A natureza material, ela é uma estrutura criada por Deus, certo? As leis de Deus, as leis da energia material, são a presença de Deus regulando a vida de todo mundo, o karma de cada um. De modo que isso é maravilhoso. E Krishna, né, Prabhupada está falando aqui, Krishna, você só vai conseguir superar essas leis, ou seja, você só vai conseguir atingir as leis espirituais ou o padrão mais elevado da sua vida quando você realmente se render a Krishna, não assim, eu acredito que Deus é Krishna, então ali eu vou cantar a minha japinha, entendeu? Mas não é assim, você tem que se render mesmo, né? É igual quando, eu sempre falo, né, quando um ladrão chega com uma arma na sua cabeça, você levanta as mãos e fala assim, pode levar tudo, mas me deixa vivo, não é assim? Então, da mesma forma, quando Krishna ele te faz o convite para você voltar para ele, né? Quando ele vem pessoalmente nesse mundo e elabora toda a filosofia, todo o contexto, toda a prática, você simplesmente tem que se render a isso e desejar do fundo do seu coração essa avidez, né? Com confiança, com total fé, rejeitando completamente todas as propostas, né, externas daquilo que se chama o mundo material, que é regido pelas leis dos homens, ou pelas leis, né, mágicas, vamos dizer assim. Tem leis, né, de outras dimensões, além dessa parte física, né? O espírito, ele é rodeado por várias dimensões de corpos, vários corpos, e cada dimensão tem suas leis, tem a sua regência, sutil ou mais grosseira. Porém, o fato, independentemente de você, vamos dizer assim, ser o senhor dessas leis, né, de poder dominar realmente a natureza material, o mais importante é que você se renda a Deus realmente no seu coração, sempre pensando nele, adorando de verdade no seu coração, assim, totalmente rendido, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com, né, seu karma. Sim, deixa as coisas acontecer e deixa que Krishna ele vai levar a sua vida. Então, qual é a preocupação, né? Você já foi uma criança, e a criança não estava pensando no mundo, na política, na economia, né? A criança, ela vivia a vida dela ali, e o pai simplesmente, né, por amor, ele cuidava da criança, com muito amor, né? O pai se submetia à criança, deixava ela brigar com ele, né? Então é dessa maneira, é igualzinho. Então, Deus, ele é o pai,
supremo de todas as entidades vivas, né? Ele fala isso aqui no capítulo 11 do Bhagavad Gita, ou 10. E daí, imagina, se o nosso pai ou a nossa mãe já nos dá, né, tanto amor, né, se sacrificam pela gente quando a gente era criança, né, muitos pais também se sacrificam, ficam a vida inteira pelos filhos. É um amor assim que não dá para calcular. Imagina o amor infinito de Deus. Esse amor dos pais, né, dos seus pais tinham por você, se você teve um karma de amor com esses espíritos que atuaram como seus pais nessa vida foi boa, né? Imagina o amor de Deus. Esses pais que você teve, o amor que eles tinham por você é exatamente o amor que Deus está dando no coração dos seus pais. Entende? Então, indiretamente, os espíritos que nos rodeiam, seja amigos, a família, né, os conhecidos, que nos trazem esse amor, ele está vindo de Deus. Deus é a fonte. Agora, imagina se você está diretamente com Deus no seu coração e deixa, né, que Ele cuide de você. Você tem total fé nisso, você sabe que nada vai acontecer de negativo na sua vida. E se acontecer algum imprevisto, alguma coisa que você pessoalmente possa interpretar como negativo, na verdade, quando você está rendido a Deus, isso é algo bom. É algo que Deus está deixando acontecer para você não cair numa cilada pior ainda. Às vezes você está numa vida super boa, né, super tranquila, super de paz, e de repente tudo acaba, né? É Deus forçando você a seguir a sua vida numa determinada direção, diferente dessa que você está. Porque essa acomodação boa, né, vamos dizer assim, uma acomodação espiritual, estavam te fazendo mal. Não era algo legal. Estava te estacionando espiritualmente. Então, nós temos que seguir o nosso fluxo, né? A vida aqui nessa escola Terra, ou em qualquer lugar do universo, você tem que caminhar internamente até atingir esse ponto onde você vai se conectar conscientemente com Deus, porque Ele está presente dentro do seu coração. E aí, você se rendendo a Deus, Prabhupada está falando aqui, né? Você vai sobrepujar as estritas leis da natureza material. Ninguém consegue escapar das leis materiais, certo? Você tem que nascer, você tem que envelhecer, você vai adoecer e o seu corpo vai morrer, né? Você não, você é eterno, mas ninguém escapa disso. Aí você vai abandonar esse corpo, vai voltar para outro corpo, onde você vai colher o que você semeou nessa vida, vai nascer, vai adoecer, vai envelhecer e vai morrer. Ninguém escapa, né? Sem contar as mazelas, né, as misérias outras que acontecem em relação ao nosso corpo físico e ao nosso corpo mental. Então, aqui, né, estamos falando bem disso, né? Ficamos bem nesse tópico, eu acho muito interessante. A ideia é que você tem que pensar, eu não quero mais ficar submetido à morte física, né? Porque eu não sou, né, o corpo material. Por que eu estou aceitando que no meu futuro eu vou ter que abandonar esse corpo e eu vou perder tudo, né? As pessoas que, porventura, né, são aquelas mais íntimas, que eu transmito o meu amor, ou as minhas posses, os meus divertimentos, tudo isso, né, como a gente sempre fala, é uma grande ilusão que você vai ter que deixar. Então, você tem que sobrepujar isso, você tem que ir além disso, né? Você pode, assim, se você está nesse mundo, lógico, você vai... tem que saber o caminho do meio, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, você tem que ter moderação nos atos, né, de comer, de dormir, de se divertir, de trabalhar, moderado, mas não essa loucura, né? Então, a pessoa que é muito materialista, ela está sempre excedendo, né, em tudo na vida dela.
tudo nela é muito, ela quer o desfrute infinito, né? Quer posse infinita, poder infinito. Mas tudo isso aí pertence a Deus, né? Deus é o proprietário supremo, ele é o desfrutador supremo, só Deus que é o máximo. Porque se você entende que se você é uma parte integrante de Krishna, então, se você está desfrutando na sua vida, como você é uma parte de Krishna, é Krishna que está desfrutando. Só que quando você desfruta, sem entender isso, quem é a fonte do seu desfrute, você está criando karma com o seu dito prazer material. Mas quando você se rende a Deus realmente e se situa, né, no espírito, naquilo que você é, quando você vai desfrutar da natureza material, você entende que é Krishna, que é Deus, que é Vishnu no seu coração, que está desfrutando da existência. Deus está desfrutando através de você. E quando você oferece o seu desfrute à fonte, né, que é o desfrutador original de tudo, então você tem satisfação, né, você tem prazer real e felicidade nessa vida, certo? E aí você consegue sair, né, burlar esse sistema que realmente nos condicionou, a humanidade toda. E isso aí não é ruim, é uma escola. Nós estamos numa escola onde, né, se estamos aqui nesse momento, temos que ter bom senso, que seria o local ideal para aprendermos a ir além, a transcender. Certo? Então você tem que entender por que eu estou sujeito a essa leis materiais, leis que me aprisionam num corpo que nasce, adoece, envelhece e morre, mas eu não questiono nunca que eu tenho que sair disso, né? Como que eu vou escapar dessas leis materiais? Temos que usar um pouquinho de inteligência, não precisa de muita sabedoria para isso. Você tem que sentir, né? Geralmente pensamos demais, fazemos muitas perguntas, e quando Krishna vem e nos pede para, né, esse ato de rendição, mas é rendição não igual ao que o bandido vem e coloca um revólver na sua cabeça, é uma rendição de amor, porque você entende que Krishna é Deus, você entende que você é uma parte integrante dele. O natural, né, é você, nesse amor de entendimento, de carinho, de entender quem é a sua fonte, você se render a essa fonte, que é revelada aqui no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna, né? Então, para uma pessoa que está vivendo mais devocionalmente, nesse espírito da Bhakti Yoga, né? Yoga, a união com Deus através do amor, ele não está muito interessado nas leis feitas pelos homens, nas leis materiais, porque ele sabe que uma hora a lei está favorecendo um lado, outra hora outro, né? E esses lados são a mesma mentira, vestidas de cores diferentes, mas ele tem que adorar a bandeira de Deus. E a bandeira atual de Deus nessa Kali Yuga é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É nessa forma sonora que Deus está presente nessa Kali Yuga. Então, apesar dessa era ser a mais escura, a mais tenebrosa, né, a mais difícil de superar, porque quase não existe a espiritualidade real, né, fidedigna, ao mesmo tempo que é massacrante esse mundo em que vivemos, né? No Bhagavad Gita, né, Krishna está dizendo que existe o mantra Hare Krishna. Existe o processo espiritual mais fácil. Nem na Era de Ouro, né, o processo era tão fácil como é em Kali Yuga. Então, quanto mais difícil ficam as coisas, mais o nosso Pai, por amor, né, como ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação mais magnânima de Deus, porque ele estava vivendo no sentimento da sua personificação amorosa, Srimati Radharani, ele nos deu essa possibilidade.
todo mundo que canta esse Mahamantra Hare Krishna, nesse sentimento de rendição real, né, real a Deus, se libera desse contexto, né, desse caos mental, intelectual, social, desse mundo atual, e sobrepuja as leis materiais, não só as leis dos homens, como também as leis em si do karma, né? Quanto mais você usa a sua vida para servir a Deus amorosamente, para o desfrute dele, né, reconhecendo que ele é o Senhor e proprietário de tudo, mais você vai se libertando do karma. Essa é toda a ideia, né, do Bhagavad Gita, que Krishna fala. Adore-me, fique comigo. E aí eu vou te libertar dessa agonia, né, mental que você tem. Sua mente ela é terrível. Né? Bhagavad Gita, Krishna fala, a mente é o inimigo mais perigoso que você tem. A sua própria mente. Não existe pessoa que possa competir com a sua mente ignorante. Então, a pessoa que, né, ignorante que ignora a palavra divina, a realidade de Deus que está agora mesmo no seu coração, esperando que você, né, tenha assim, um insight, né? Ah, Deus está no meu coração, então eu vou me render a Ele e vou mudar a minha vida. Então você tem que se questionar por que você não quer mudar a sua vida. Porque você está procrastinando, porque você sempre deixa para depois, para outra vida. Aí você vai sempre repetir aqui, nessas aulas, né? Essas perguntas. Porque hoje, agora, você não pega a sua japa, né? Porque você não compra, ou se interessa, porque você não começa a cantar o santo nome de Deus. Porque você não tenta, pelo menos, né? Cantar esse nome com esse sentimento de gratidão por Deus nos ter, né, por Ele ter colocado nesse mundo esse processo tão fácil, numa era assim que seria quase impossível se libertar. E daí Prabhupada ele está falando aqui nesse verso, né, que pelo simples fato, simples, não tem complicação, né? Você se rende a seus filhos, você se rende ao governo, você se rende à mulher, você se rende né, a mulher se rende ao homem, ou você se rende ao piloto de um avião, que você está ali, você tem que se render, né? Você não pode falar, não vou voar porque não acredito no piloto, você tem que se render. Então, na sua vida, tudo é rendição, porque é natural do espírito ele se render sempre. Mas você tem que se render a Deus. E quando você se rende a Deus, então, você atingiu o cume, o máximo da sua rendição. Né? Porque não tem jeito, igual o serviço devocional. Todo mundo é servo. É o Dharma eterno do Espírito, é que ele é um servo eterno. E aí, nesse mundo material, você está servindo, até o seu cachorro, você está servindo mais até do que servindo a Deus. Porque você esqueceu Deus. Então, servir, né, você quer servir. Né? Todo mundo assim, se sente muito bem quando presta um serviço para outra pessoa, ou por uma causa, ou por um ideal, né? Seja, às vezes, o ideal feito até de uma forma negativa, porém, a pessoa quer servir, por quê? Porque é da alma, é do espírito isso. Então, o Bhagavad Gita é a ciência do serviço devocional. Como você vai usar a sua capacidade de servir para o propósito real da sua potência servil, que é servir a Deus. Quem é Deus? Krishna. Onde está Krishna? Ele está no santo nome, ele está no seu coração, ele é aquela forma azulada. Né? Então, Krishna está no coração de todo mundo. E aí? Entende? Então, não pense que você pode burlar ou enganar as leis de Deus, porque ninguém pode enganar Deus. Não é assim. O processo para você escapar dessa ilusão material é quando você desperta o seu amor, né, por Krishna através disso que se chama, né, o sacrifício. Né? Sacrifício é que você, eu reconheço que sou um servo eterno de Deus, que sou uma parte integrante do Senhor, e
e que agora eu realmente, a partir de hoje, não vou mais ficar servindo a energia material, servindo a todas as pessoas que realmente estão me desviando do mundo, né, que estão me levando sempre para o mau caminho, o mundo dos vícios, o mundo das enganações, das facilidades, né, dos interesses. Então, eu não quero mais isso. Meu único interesse real é servir a Krishna com determinação, com consciência, né, completa desse processo de cantar o nome, de ouvir, né, sempre, entende? Porque você tem que ficar retroalimentando isso a vida toda, até a hora da morte, porque senão você esquece, né? Nossa mente é muito contaminada. Agora você pode ler o Bhagavad Gita inteira, ficar com ele todo na sua cabeça, você entende o Bhagavad Gita todo, você está cantando 16 voltas de japa, né, igual como tradicionalmente, né, implantado, né, até Srila Prabhupada que implantou isso, né, tem que cantar e você lê e tal. Aí, por alguma razão, passou uma semana, você não leu o Bhagavad Gita, você não cantou japa, e aí você já começa, sua cabeça já começa, né, a alucinar de novo, e aí você já começa a fazer coisas que estão fora da sua proposta interna de autorrealização, e você se perde de novo no mundo material, assim como a ciência, né, de Krishna se perdeu, né, até que Chaitanya Mahaprabhu veio novamente para reintroduzir esse conhecimento e possivelmente vai se perder de novo, e aí Deus vem, e essa é a história do mundo material. Então, algumas almas, né, que recebem esse proveito de si mesmo para absorver essa filosofia e viver essa filosofia, eles saem desse mundo e voltam para o reino de Deus, né? O Vaikuntha Loka, né? O Krishna Loka. Essa morada que é descrita aqui no Bhagavad Gita, no Bhagavata, né? Mostrando como que é no mundo espiritual, tudo isso é descrito. Então, muitas pessoas voltam para o reino de Deus e vivem a sua vida original, natural. Sai dessa escola de ilusão. Você acorda do sonho, certo? Mas você pode estar vivendo agora mesmo no sonho acordado. Mas muitas pessoas vão continuar aí milhões de vidas, e o processo vai continuar, e Krishna vem, Deus vem, ou vem um mestre espiritual e traz o conhecimento, aí crucifica um mestre, mata o outro, negligencia o outro, aí toda aquela confusão. E a escola do mundo material em Kali Yuga é assim, certo? Então, espero que agora, numa quinta dimensão, as coisas fiquem mais suaves. Mas o mundo material, sexta, sétima, oitava, que dimensão for, vai continuar essa coisa, né? Porque o mundo material é opostos, né? É positivo e negativo. Às vezes o positivo está mais, às vezes o negativo está mais, às vezes há um equilíbrio, certo? Porém, no final, o importante é você entender que você não tem que ficar aqui em quinta, sexta, sétima, terceira, segunda, né? Você tem que ir direto para o mundo espiritual. Você tem que transcender. Você tem que, né, como fala o Srila Prabhupada aqui, sobrepujar. De uma forma bem simples. Aceite Deus agora, tá? No seu coração, aceite mesmo, né? Pare de se lamentar. Para de ficar julgando o mundo, que o mundo é ruim, que o mundo é bom, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo isso é temporário, é temporal, né, vamos dizer. Espaço-tempo. Né? Entra logo em Deus agora no seu coração, é isso que ele está pedindo. O Bhagavad Gita é tudo isso. É Krishna falando, por favor, acorda, eu estou no seu coração, para de levar sua mente para fora, pensa sempre em mim. Né? A mente é o pensamento que é o elemento básico da mente. Então, pensa sempre em mim e deixa eu conduzir sua vida. Relaxa, cara. Né? Deus fala assim, relaxa. Para de ficar azucrinando a sua cabeça. Será que você não pode acreditar naquele que é a fonte de toda a existência? Que veio falar diretamente aqui no Bhagavad Gita. Né? Então, se você segue Krishna e deixa um pouco, desapega do mundo material,
E aí você entra num estado de paz inconcebível, você não consegue. Né? Essa paz é maravilhosa. E aí, através dessa paz, você vai começar a sentir a felicidade de existir em Deus. E isso vai tendo um rumo progressivo de consciência, onde você vai estar preparado para que quando a morte vier, a qualquer tempo, no seu corpo material, você seja, né, recolhido, né, energeticamente para a morada de Deus. Então, Krishna, quando você abandona o corpo, né, lógico, Deus, ele sabe, ele está dentro do seu coração, ele sabe para onde você vai, porque é Deus que faz você ter as experiências nesse mundo, né? Deus não esquece, você pode ter esquecido do que você fez na vida passada, mas Deus não esquece. Então, quando você abandona o seu corpo numa forma mais pura, mais amorosa, mais devocional, mais desapegada do mundo material, a sua vibração vai te levar para um lugar onde é a vibração do que você está vivendo na sua vida. E se você realmente se rendeu a Krishna, de fato, sinceramente, na hora da morte, né, os servos, né, de Krishna vêm e te levam de volta para a morada de Deus, que é o lugar que todo mundo tinha que estar naturalmente. Né? Porém, se estamos tendo essa experiência aqui, também devemos agradecer a Deus, né? Poxa, que bom, né? Alguma coisa eu vou aprender nesse mundo, né? Ou eu vou aprender de tal forma essa negatividade que quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou sentir o que é o mundo espiritual, né? Esse amor com mais intensidade. Esse amor que eu estou depositando aqui em aspectos ilusórios. Ok? Então, acho que eu falei demais, nos estendemos, mas não tem problema, né? São raras as pessoas que estão realmente aí falando, né, sobre Deus de uma forma mais simples, né? Não complicar, não complicar. A vida é muito simples. Renda-se a Deus. Se o seu Deus que você acredita não é Krishna, é outro, é Jesus, é quem você quiser, Alá, renda-se. Renda-se e cante o nome daquele que você acredita que é Deus. Certo? Esse é o processo. Né? Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, se você segue só essa lei, você já está seguindo todas as leis espirituais. É isso que disse o nosso mestre Cristo, né? Ok? Então, vamos lá. Vamos entender Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, que as bênçãos estejam no coração de todos vocês. Gratidão, gratidão para toda a humanidade, para todo o planeta Terra, que todo mundo possa realmente, né, chegar nessa quinta dimensão como o trigo escolhido através de suas vibrações e realmente acabar, né, oferecendo de vez os seus corações para Deus que está dentro, né, de nós, no nosso coração místico, recebendo assim toda a bênção, toda a oportunidade que o nosso Pai lindo, maravilhoso, vem trazer para nós, para nos resgatar, né, dessa vida aprisionante, ok? Mas você vai viver aqui de uma forma livre quando você estiver com Deus. Você vai entender isso se você realmente adotar esse processo de cantar o Santo Nome, de se associar com pessoas espirituais e de estar buscando esse conhecimento do Bhagavad Gita e do Bhagavata, ok? Haribol!